Olá, então agora daremos início à nossa aula da semana. Nós vamos falar hoje sobre genética. Já falamos um pouquinho sobre os genes na aula passada, sobre a transmissão das características, e hoje nós vamos concluir com a aula sobre a genética. A habilidade, então, é a habilidade 9 de ciências, do ensino fundamental do nono ano, que fala discutir as ideias de Mendel sobre os fatores hereditários, gametas, segregação e fecundação na transmissão de características hereditárias em diferentes organismos. Aí, na aula passada, nós vimos um pouquinho sobre o que é hereditariedade, né, que pode ser definida como a transmissão de caracteres de uma geração a outra. As primeiras noções sobre hereditariedade provavelmente surgiram com a domesticação de animais e a agricultura, pois pode perceber que, ao se reproduzirem, os organismos geravam indivíduos de sua mesma espécie semelhantes aos genitores. No entanto, durante muito tempo, não se sabia ao certo como esse mecanismo ocorria, e muitas teorias surgiram a respeito. Até os anos 1800, a hipótese mais aceita era de que o material genético dos pais se misturavam dando origem a um novo indivíduo. Mas, segundo essa hipótese, as populações que surgissem deveriam ser uniformes, o que não acontece. Assim, depois de várias hipóteses que se mostraram falhas ao explicar alguns aspectos da hereditariedade, surge a hipótese da herança particular. Nessa hipótese, os pais transmitem partículas com suas características aos seus descendentes. Surge assim a ideia do gene. Embora a natureza do material genético só tenha sido desvendada em meados do século passado, com avanços tecnológicos e a apresentação do modelo do DNA por Watson e Crick, em 1953. Então, denominamos de hereditariedade o fenômeno em que os genes e as características dos pais são transmitidas aos seus descendentes. As características genéticas e fenotípicas, transmitidas dessa forma, por sua vez, são chamadas de hereditárias. Nos seres humanos, a transmissão de características hereditárias é conseguida graças à fusão dos gametas. O gameta masculino, que é o espermatozoide, o gameta feminino, que é o ovócito secundário, contém 23 cromossomos cada um. Quando ocorre a fusão, os 23 cromossomos do pai juntam-se aos 23 cromossomos da mãe e passam a compor o conjunto cromossômico daquela nova célula. Então, o gene nada mais é do que uma sequência específica do DNA. Contém as instruções necessárias para a síntese de uma proteína ou molécula de RNA. Podemos dizer que o gene é a unidade fundamental da hereditariedade. Geralmente representam-se os genes com letras do alfabeto. Então, aqui eu tenho uma representação, né? Eu tenho uma célula, no núcleo da célula. Aqui eu tenho o núcleo da célula, onde estão os cromossomos, né? Nos cromossomos, nós encontramos, então, o DNA, que é o código genético, é o nosso código genético, né? Que fornece todas as nossas características, né? E um pedacinho desse código genético damos o nome de gene. Conhecendo um pouco a genética, né? Aí a gente pergunta, quando a gente está na sala de aula, né? Quantos estudantes possuem olhos castanhos? Quantos estudantes possuem cabelos castanhos ou cabelos mais claros? Quantos estudantes dobram a língua em U, né? Que é uma característica que poucos conseguem fazer. Quantos estudantes possuem o lóbulo da orelha solto? Ou em casa, né? Essas mesmas perguntas. São características. Então, tudo isso tem a ver com a genética. Você já ouviu falar de Gregor Mendel ou de genética? Olha aí, esse cara. Ele é o Gregor Mendel, considerado o pai da genética.
Gregor Mendel nasceu em 1822 e faleceu em 1884. Ele foi um biólogo, botânico e monge austríaco. Descobriu as leis da genética que mudaram o rumo da biologia. Ele nasceu em Enzendorf, na Áustria, no dia 22 de julho de 1822. Filho de camponeses, observava e estudava as plantas. Ele era um botânico, né? A sua vocação científica desenvolveu-se paralela à vocação religiosa. Frequentou o ginásio de Tropau e estudou 2 anos no Instituto de Filosofia de Olmütz, depois Olomouc, hoje na República Tcheca. Em 1843, com 21 anos, Mendel entrou para o mosteiro agostiniano de São Tomás, em Brunn, antigo Império Austro-Húngaro, hoje República Tcheca, onde foi ordenado padre e passou a estudar teologia e línguas. Em 1847, ordenou-se e em 1851 foi enviado pelo abade à Universidade de Viena para estudar ciências naturais, matemática e física. 3 anos depois, voltou para Bonn. E desses estudos dele, né, de toda essa parte dele em que ele se dedicou a estudar a botânica, ele então foi registrando suas ideias, como todo cientista, né, e escreveu algumas leis que foram chamadas mais tarde de leis de Mendel, né. Nós vamos ver 2 delas. Então, aqui nós temos o registro dele, né. Então, ele trabalhava com o cruzamento, como ele era um botânico, ele trabalhava no próprio mosteiro, com um cruzamento de ervilhas. Passou a dividir seu tempo entre lecionar numa escola técnica e plantar ervilhas do cheiro nos jardins do mosteiro, iniciando suas experiências com hibridação, que é o cruzamento de espécies diferentes. Foram 10 anos dedicados ao cruzamento de 22 variedades e acompanhando 7 fatores com base na cor e forma da semente, forma da vagem, altura do caule, etc. Então, eram características que ele observava ao cruzar essas ervilhas. E lhe forneceram dados para formular as leis relativas à hereditariedade. Então, a primeira lei de Mendel foi chamada de Lei do Monohibridismo. Foi resultado de uma série de cruzamentos com ervilhas durante gerações sucessivas e, mediante a observação do predomínio da cor verde ou amarela, ele permitiu formular que existe nos híbridos uma característica dominante e uma recessiva. A dominante é aquela que sempre vai estar lá, né? E a recessiva também, ela está ali no ser vivo, porém ela não aparece. Ela pode aparecer em gerações futuras. Cada caráter é condicionado por um par de fatores, que são genes, que se separam na formação dos gametas. Então, aqui tem uma simulação da primeira lei dele, né, do que ele fez. Então, ele pegou ervilhas verdes, lisas, com ervilhas amarelas, lisas. Então, aqui ele chamou de vezinho, ele colocou vezinho, vezinho, e cruzou com vezão, vezão, né? A primeira geração, então, chamada geração parental, que eram os pais. Quando ele observou o estado desse cruzamento, ele viu que nasceram somente ervilhas amarelas, 100% na primeira geração, né, na F1. Porém, essas ervilhas, elas carregavam o gene da ervilha verde, né, e ele, então como nós falamos, o gene amarelo era dominante, porém, tinha, sim, um gene recessivo, olha lá o vizinho pequeno, né. Aí ele fez um novo cruzamento, ele fez uma autofecundação, ele fecundou essas sementes, essas ervilhas, né, da primeira geração, umas com as outras. Olha lá, então, vezão, vezinho com vezão, vezinho. E aí ele percebeu que 25% desse cruzamento eram ervilhas verdes, o restante ervilhas amarelas.
né, deu para perceber que essa questão do dominante e do recessivo, dominante é aquele que vai, aquela característica que vai dominar, né, e que é dominante entre a geração parental, né. Então, no caso que ele cruzou aqui a ervilha verde e amarela, o que foi dominante foi o amarelo, mas sempre carregando um gene recessivo para a cor verde, que foi aparecer lá na frente. Tá? Por isso que, às vezes, a gente vê que os nossos pais, vamos dar um exemplo, né, não tem olhos verdes, mas aí nós nascemos com os olhos castanhos e um filho nosso nasceu com o olho verde porque o avô, o bisavô tinha, né? Então, esse é o recessivo, que estava lá escondido nos genes e se manifestou numa geração futura. Tá? Durante a fase de formação dos gametas, os pares de fatores hereditários ou genes são passados através das gerações sem sofrerem alterações. Cada par de fatores ou genes em cada gameta se separam, portanto, de cada gameta sai um gene. Em experimentos de cruzamentos de linhagens puras de plantas de ervilhas de sementes verdes com outras plantas de sementes amarelas, Mendel pôde observar que as sementes amarelas apareciam com mais frequência nas gerações seguintes, descendentes híbridos. Assim, em um cruzamento de linhagens puras, uma característica que se manifesta em uma geração é denominada dominante, e outra característica que só irá se manifestar na geração seguinte, né, não necessariamente na seguinte, né, mas pode ser nas outras ainda, é chamada de recessiva. Mendel também observou que o gene dominante é expresso em 3/4 dos descendentes. Esta lei também é conhecida como lei do monohibridismo, como já falamos, pois se aplica a indivíduos híbridos considerando apenas uma característica. A segunda lei de Mendel, então, ele continuou seus estudos, e a segunda lei foi chamada Lei da Recombinação ou da Segregação Independente. Ela foi formulada com base na premissa segundo a qual a herança da cor era independente da herança da superfície da semente. Ou seja, um cruzamento em que estejam envolvidos 2 ou mais caracteres, os fatores que determinam cada um deles se separam de forma independente durante a formação dos gametas e se recombinam ao acaso para formar todas as recombinações possíveis. Olha só no infográfico aqui, né? Então, ele tinha... Então, agora, nós estamos lidando não só somente com a cor, agora nós estamos lidando com a cor e a estrutura física, né? Então, ele tinha ervilhas amarelas lisas e ervilhas verde rugosas, né? Então, ele fez o cruzamento da primeira geração, da geração parental dos pais, né? E, novamente, ele viu que a geração 1 nasceram totalmente, aí, 100% de amarelas lisas, né? E aí ele fez a autofecundação, e a geração 2 nasceu 50% amarelas e 50% verde, só que 20%, 25% de amarela lisa, 25% de amarela rugosa, 25% de verde lisa e 25% de verde rugosa. Essa, então, foi a segunda lei de Mendel. Isso para mostrar mais uma vez que as características são transmitidas separadamente, né, independente de uma outra característica. Dessa forma, Mendel concluiu que a herança da cor é independente da textura da semente, ou seja, cada uma das características puras de cada variedade, cor, rugosidade, etc., se transmitem para uma segunda geração de maneira independente entre si, né? Então, assim, ele reformulou, ele fez, então, os seus estudos sobre genética. E aí, dentro desse estudo, existem duas palavrinhas muito importantes que a gente precisa entendê-las, e que vão aparecer muito, né, nos estudos futuros. Então, o que para o Mendel foi fenótipo e genótipo, né?
O termo fenótipo se refere às características morfológicas, fisiológicas e comportamentais apresentadas pelo indivíduo. Por exemplo, a cor dos olhos, dos cabelos, sofre transformações com o passar do tempo em função das modificações sofridas pelo organismo, como, por exemplo, o aparecimento de cabelos brancos em uma pessoa, né, em uma pessoa de fenótipo de cabelos castanhos. Em suma, o fenótipo expressa características visíveis e que podem ser modificadas pelo ambiente, pois é o resultado de uma interação entre este e o genótipo. Né? Então, e o que é o fenótipo? Então, tem a ver com as nossas características visíveis, né? Físicas, ou até mesmo comportamentais, né? E pode, durante o nosso processo aí de crescimento, de desenvolvimento, ser transformado de acordo com a interação com o genótipo. E o que é o genótipo? O genótipo não pode ser observado visualmente. Ele pode apenas ser inferido a partir da observação do fenótipo, pela análise de características familiares ou pelo sequenciamento do genoma, ou seja, pelo estudo do DNA. Se o indivíduo apresenta o fenótipo condicionado pelo alelo recessivo, então este indivíduo é homozigoto quanto ao alelo em questão, como no caso de pessoas de olhos claros. Como eu falei, eu dei o exemplo para vocês, né? Por que uma criança, depois de 3 gerações, nasceu de olho claro, sendo que nenhuma dos familiares anteriores tinha olho claro, né? Os pais ou os avós, mas o bisavô tinha, né? Então, isso é o genótipo, é o estudo mesmo do DNA para saber, para mapear todo o sequenciamento genético da pessoa, né? E tem a ver, elas estão ligadas, né? Então, o fenótipo é aquilo que a gente consegue enxergar, né? As características comportamentais, físicas, que nós conseguimos enxergar no indivíduo, né? Então, eu sei que ele tem cabelo castanho claro, então é o fenótipo. Eu sei que ele tem olhos verdes, é fenótipo, né? Ele tem um temperamento calmo, fenótipo. E o genótipo, o porquê que ele saiu com os olhos verdes, né? O porquê que ele tem esse temperamento calmo, sendo que os pais são mais agitados. Então, através do estudo do próprio material genético dele. E você sabia, né, que o trabalho de Mendel, embora considerado a base para os estudos de genética, foi ignorado durante muito tempo, inclusive por Charles Darwin, a quem Mendel escreveu. O devido reconhecimento da notável contribuição de Mendel para a genética só ocorreu em 1900, 35 anos após a publicação dos dados, quando outros 3 cientistas, em trabalhos diferentes, chegaram a resultados semelhantes aos obtidos por Mendel. Infelizmente, nesse momento, o botânico austríaco já havia falecido há 6 anos. Então, essa aula eu tirei desse site, desses 2 sites, e desse estudo. Né? Tudo que eu falei para vocês foi baseado nessas fontes de pesquisa. Bom, eu vou apresentar então a atividade, voltar lá, uma atividade do Google Classroom. Então, a atividade, ela é a atividade 1 do terceiro trimestre, tá? Tudo isso que eu falei para vocês, então, eu gostaria que vocês fizessem um resumo da aula no seu caderno, né, registrar o nome, a data, depois de tudo pronto, tira uma foto e envie para mim por aqui. Uma tarefa bem fácil, tá? Então, não se esqueçam de realizá-la dentro do prazo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês.
Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.